Olá, oitavo ano, como vão vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, saudáveis, né? Imagino que todos estejam ansiosos para a gente retornar para a escola, né? Mas a gente ainda não sabe quando nós vamos retornar. Então, nós vamos continuar com nossas videoaulas semanais, né? Por cada semana do PET. Então, esse PET de ciências, ele é um pouquinho maior. Vocês do oitavo ano ainda foram privilegiados, porque a semana 5 é junto com a semana 6. Nas outras turmas são 6 semanas separadas. Então, para cada semana dessa, vai ter uma videoaula, e na terceira semana, nós vamos ter uma videoaula ao vivo, tá? Pelo Meet. Então, prepare-se, né? Porque vocês têm que estar presente nessa aula para poder estar tirando dúvidas em relação ao PET, a esse conteúdo. Então, eu vou compartilhar com vocês a nossa videoaula dessa semana a respeito de reprodução, tá? Os mecanismos reprodutivos. Então, a reprodução, ela tem uma função, né? Então, a função da reprodução é manter as espécies, né? É manter indivíduos dessa espécie no nosso planeta Terra. Então, para começar, todo ser vivo, ele tem a função de se reproduzir. É claro que a espécie humana, que é uma espécie racional, pode escolher ou não. Mas, de uma forma geral, se um ser vivo nasce, ele tem que dar origem a outro ser vivo, para dar continuidade às espécies, para acontecer a manutenção das espécies. Então, a reprodução tem essa função de manter indivíduos da espécie no planeta Terra. Então, essa é a grande importância, né? Garantir a continuidade das espécies. E aí, essa reprodução, ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode ser uma reprodução assexuada ou sexuada. E aí eu vou estar falando, né, quais são as características de cada uma dessas reproduções. Então, na reprodução assexuada, qual que é a característica? Não está relacionada com ter ou não ter relação sexual, tá? Então, na assexuada não tem mistura de material genético, não tem óvulo unindo-se com espermatozoide, qualquer outro gameta feminino unindo-se com gameta masculino. Não envolve gametas. É um indivíduo dando origem a outro. E esse indivíduo que será gerado, ele é igual a essa suposta mãe, entendeu? Ao progenitor. Então, um indivíduo dá origem a outro idêntico a ele, como se fosse um clone, entenderam? Na reprodução sexuada, como envolve a união de gametas, já é diferente. Então, o terceiro indivíduo que será gerado, então um indivíduo tem um gameta masculino, o outro gameta feminino, une e forma um terceiro indivíduo. Esse indivíduo, ele vai ter características dos dois. Ele não vai ser igual, ele vai possuir características dos dois, né, o pai e a mãe. Já na reprodução assexuada, isso não acontece. Um indivíduo vai dar origem a outro idêntico. Esse tipo de reprodução é uma reprodução bem rápida. Ela é bem comum em bactérias, né, que se reproduzem muito rapidamente. E gasta menos energia se ela acontece mais rapidamente. No entanto, ela tem essa desvantagem. Como os indivíduos são iguais, o que afeta um, afeta todos. Então, se esses seres vivos forem submetidos a um estresse, se um morre, todos vão morrer, porque todos têm a mesma característica, entenderam? Por exemplo, estou com uma dor de garganta, causada por uma infecção bacteriana. Então, as bactérias estão ali reproduzindo assexuadamente. Se eu tomo um remédio certinho, um antibiótico, que é o que mata as bactérias, o que mata, que acaba com a infecção direitinho, todo o período, se eu mato uma, eu mato todas. O que às vezes acontece é que a pessoa toma 2 dias, achou que está bem, não toma mais. Não toma mais o resto dos dias, geralmente são 7 a 10 dias. E aí,
ela achou que estava boa, que não tinha bactéria, mas ficou lá uma bactéria. Essa uma bactéria que ficou e está resistente a esse medicamento, ela vai começar a se multiplicar novamente, através da reprodução assexuada. E todos os indivíduos que ali foram formados, agora são todos imunes, são todos resistentes àquele antibiótico. E aí, se você toma aquele mesmo antibiótico novamente, vai surtir efeito? Não, é por isso que você tem que tomar outro tipo de antibiótico. Então, essa é a resistência de algumas infecções. E acontece, imagino que já deve ter acontecido com algum de vocês, algum parente, né? Tomar a medicação, mas não tomar ela da forma correta. Ah, não, eu tomei sim, tomei todos os dias, mas você tomou no horário certinho? Tem que ser no horário certinho? Por quê? O medicação, ele quebra, ele corta justamente esse ciclo de reprodução assexuada. Na hora que a bactéria dividir, dá origem a 2, 3, o medicamento está ali e esse medicamento impede esse ciclo. Por isso que tem que ser sempre tomado, né, durante um período que o médico passa e no mesmo horário, ok? Então, na reprodução assexuada, existem alguns tipos, né? Então, os tipos básicos são divisão binária, bipartição, cisseparidade, que é a mesma coisa. O indivíduo vai dividir em 2 ou 3 pedaços e vai dar origem, né, aos indivíduos. Então, na divisão binária, é bem comum em planárias, né? Ela divide e forma outros indivíduos, todos idênticos àquela primeira ali. Brotamento. Brotamento é quando surgem os brotos, que são pequenas estruturas idênticas. Essas estruturas, esses brotos, soltam-se do corpo, quer ver? Ah lá, é muito comum em esponjas e em leveduras, tá? Que são fungos. Então, aquele brotinho solta, cai no substrato, né? Se for planta, cai no solo, que é um substrato também, a esponja é dentro do mar, e a partir daquilo ali surge um novo indivíduo idêntico àquele que deu origem. Esporulação. Esporulação acontece, é comum em plantas, né? São esporos, como se fossem umas bolinhas, olha lá, tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Tá aqui, cápsula liberando esporos. Então, esses esporos são liberados por essa cápsula, entre contato com o ar, né? Então, esse vento pode levar esses esporos até para longe, e mesmo estando longe, ele vai entrar em contato com o solo, né? E vai germinar e vai dar origem a um novo indivíduo idêntico ao que liberou os esporos, mesmo estando longe. Fragmentação, então é quando o indivíduo ele fragmenta e aí dá origem a um novo ser vivo. É comum em estrelas, tá? Olha lá. A estrela, se ela perde um braço, o braço dela que ela perdeu vai regenerar e aquele fragmento, aquele pedacinho do braço vai dar origem a uma nova estrela, tá? Também é comum em plantas que são chamadas mudas, tá? Quando você tira uma muda, é isso que você está fazendo, né? Você está pegando um pedaço, aquela planta vai regenerar, e aquele pedaço que você pegou, ela vai germinar em algum outro lugar. Agora vamos à reprodução sexuada. Então, a reprodução sexuada, ela vai, portanto, envolver a união de gametas, né? Células reprodutoras masculinas e femininas, né? Gametas femininos, gametas masculinos. Então, quando se une, forma o zigoto, né? A célula ovo-zigoto. E aí, esse zigoto vai sofrer inúmeras sucessivas divisões celulares e vai dar origem ao embrião. O embrião vai passar a ser o feto, né? Na espécie humana, e aí vai nascer. A reprodução sexuada, ela é muito importante. Gasta muita energia? Gasta. Ela demora? Demora, né? Mas ela é importante para garantir a variabilidade genética. O que é essa variabilidade genética? Variabilidade genética vem de variação. Então, quando ocorre a união de um gameta com o outro, dando origem a um terceiro indivíduo, esse indivíduo ele vai ter características tanto de um
né, do pai quanto da mãe. E aí, essa mistura de material, né, esse indivíduo pode estar com características diferentes de um outro, pode ser até irmão, de um outro indivíduo. E aí isso pode favorecer ele em determinado ambiente. Entenderam? Então, vamos supor, duas pessoas. Mas vamos supor lá na pré-história, que as pessoas não tinham roupa e que as pessoas estavam em um ambiente frio. Aí tinham dois casais. Um casal, o filho nasceu com bastante pelo no corpo, bastante, todo cabeludo, igual macaquinho, né? Cheio de pelo no corpo. Já o outro casal teve um filho que não tinha pelo nenhum. Aí, como não tinha roupa, no frio, quem vocês acham que irão sobreviver? O que tem pelo, porque aquele pelo vai o quê? Vai garantir que não tenha perda de calor para o ambiente, então vai sentir menos frio, né? Vai gastar menos energia. O que não tem pelo nenhum iria morrer. Por que isso aconteceu? Porque houve variabilidade genética, né? Então, são indivíduos com materiais genéticos diferentes, com características diferentes, e essas características podem fazer um indivíduo sobreviver mais a um determinado ambiente que o outro, certo? A dificuldade, qual que é a desvantagem? É de encontrar parceiros, né, para você ter esse encontro de gametas, né? Quando a gente fala assim, a gente pensa, na espécie humana isso não é difícil, né? Porque tem bastante gente nesse planeta, né? Mas tem determinados animais que têm essa dificuldade de encontrar um parceiro, né? De encontrar um indivíduo que ele possa reproduzir, para encontrar um indivíduo que possa liberar gametas, que possa juntar-se com o seu. Por quê? Para ter essa união de gametas, os indivíduos têm que ser da mesma espécie. Então, não adianta tentar unir gametas de um cachorro com um gato. Não vai acontecer, isso é inviável, tá? Então, isso não vai acontecer. Então, a espécie humana reproduz com espécie humana, né? As outras espécies animais, cada uma se reproduz com a sua espécie. É claro que existe alguns cruzamentos, né, que dão até origem a algumas coisas, assim, bem diferentes, né, você cruza leão com tigre, algumas coisas, assim, dentro do mesmo grupo de animais, né, e de algumas plantas também dá para fazer esse cruzamento, mas isso não é o normal e o natural. O natural é uma espécie reproduzir sempre com a mesma espécie. Então, na reprodução sexuada, o gameta masculino encontra-se com o gameta feminino, formando o ovo, né, o zigoto, que vai dar origem ao embrião. Na reprodução sexuada, os indivíduos eles podem ser dioicos ou monoicos. Dioicos é como a espécie humana, tem sexos separados, tem o macho e tem a fêmea. E podem ser monoicos, que são aqueles que são hermafroditas, que possuem os dois sexos no mesmo indivíduo, tá bom? Como as minhocas. Embora as minhocas sejam hermafroditas, tenham os dois sexos, né, no mesmo indivíduo, elas não conseguem se autofecundar, tá? Então, elas precisam de uma outra minhoca para acontecer essa fecundação, tá? Então, a minhoca, né, duas minhocas, vamos supor. Então, uma está aqui, o lado masculino está aqui, o lado feminino está aqui. Quando vem acasalar com outra minhoca, tem que ficar ao contrário, tá? Então, o lado masculino tem que ficar virado para o lado feminino e o lado feminino para o lado masculino, para ter esse encontro de gametas, ok? A fecundação, né, que é essa união do gameta feminino com o masculino, ela pode ser interna, dentro do aparelho genital feminino, né, igual na espécie humana, acontece dentro da mulher, por isso que a mulher libera só um óvulo, né, é claro que tem alguns casos que a mulher libera dois, ela pode ficar grávida de gêmeos e tal, mas ela libera um óvulo porque vai acontecer dentro dela, né, e aí o homem tem que liberar vários espermatozoides para garantir que um consiga chegar nesse óvulo, porque o caminho, o percurso é longo, né? E a fecundação, ela pode ser externa, ela pode acontecer
no ambiente. Então, o peixe, por exemplo, é assim que acontece, né? Então, o peixe feminino libera os óvulos, o peixe masculino libera os espermatozoides, acontece essa união na água. Sapos, né, alguns anfíbios também acontece externamente, né? E o desenvolvimento desse embrião, ele vai poder ser tanto interno quanto externo. Então, depois da fecundação, pode acontecer tanto internamente quanto externamente, né? Então, às vezes a fecundação é interna, mas o desenvolvimento vai ser externo, tá? E aí, relacionando, né, com a função da reprodução, que é manter, né, a manutenção das espécies, garantir essa manutenção, vem um termo que se chama seleção sexual. O que vem a ser essa seleção sexual? Indivíduos com algumas características, né, eles são mais suscetíveis à vida, à continuidade dessa vida no planeta em determinadas circunstâncias. Um leão na savana, o leão que é mais forte, ele tem o que? A possibilidade de viver por mais tempo, porque ele é forte, porque ele, se algum outro animal atacar, ele tem força. Então, as fêmeas, elas selecionam machos que tenham as características favoráveis para aquele ambiente. Então, os leões, o pavão mais bonito é sempre o que é selecionado pela fêmea, porque o pavão mais bonito vai chamar atenção. Então, essas características são interessantes para essa seleção. Então, o que é seleção natural e qual a sua importância? Então, é um conceito de Darwin. A luta entre indivíduos de um sexo, geralmente machos, pela posse da fêmea. Então, o macho, né, a fêmea fica esperando o mais forte. E aí o mais forte, às vezes, vai entrar em luta com outros que se acham fortes também. E aí o que vence essa luta é o que a fêmea vai acasalar e vai ter filhotes. Por quê? Porque os filhotes dela vão receber as características daquele leão forte. Então, para ela é interessante deixar descendentes que consigam sobreviver àquele ambiente, certo? Portanto, a seleção sexual é um processo de escolha de características morfológicas e comportamentais, que leva ao cruzamento bem-sucedido, sendo responsável pela evolução de características que conferem vantagem adaptativa do indivíduo. Então, características que vão tornar aquele indivíduo adaptável àquele ambiente, naquele momento. Por exemplo, um leão forte que vence a luta com o outro pela posse das fêmeas, terá essa característica de força passada para os seus filhotes. Entenderam? Legal, né? Então, essa foi a nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Semana que vem tem videoaula com o tema da semana 2, ok? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Cuide-se. Fiquem em casa, só saiam se tiver que sair. Se tiver que sair, álcool em gel, lavando as mãos todo momento e máscara. Tchau, tchau.